Olá, boa noite. Vamos esperar das 20 horas. Eu só entrei um pouco antes para testar os equipamentos, mas estamos aguardando os nossos irmãos chegarem para a gente poder conversar. Boa noite, eu não identifico vocês. Oi, Valdete. Não identifico todos, mas boa noite a todos, gratidão por todos. Mais um minutinho a gente já dá início. A nossa prosa de hoje. E é um prazer ter todos vocês aqui, Francis Nete, enfim, tô vendo os nomes aqui, né? Porque pelas imagens ali em cima eu não identifico. Rosária. E atrasa, muitas vezes vocês nos perguntam coisas, existe um delay. Então, por exemplo, a Rosária eu vi entrando agora. A Maria Célia falou boa noite, apareceu para mim a boa noite da Maria Célia agora, mas provavelmente ela digitou um pouco antes. Bom, então, 20 horas, quero agradecer a todos pela presença e vamos fazer a nossa prece, pedindo aos nossos espíritos mentores, protetores, que nós possamos ser intuídos e que possamos abrir nossos corações e mentes para banquetearmos juntos, para celebrarmos o pão do Espírito que o nosso amado Mestre Jesus nos deixou e também pela grande colaboração do nosso irmão amantíssimo Allan Kardec, que nos trouxe o Consolador prometido pelo Mestre. Que na noite de hoje nós possamos beber nesta fonte bendita e essa água viva possa reforçar em nós a fé e a esperança em dias melhores. Que assim seja. Bom, a nossa conversa de hoje vai ser sobre uma parte pequena de um dos maiores capítulos, aliás, o maior capítulo do Evangelho, que é o capítulo 5, que é o capítulo das bem-aventuranças. E todas as vezes que eu tenho a oportunidade de falar das bem-aventuranças, eu repito sempre o que Gandhi disse, que se um dia o Evangelho se perdesse e só as bem-aventuranças se mantivessem, a síntese da mensagem crística estaria contida nas bem-aventuranças. Então, o capítulo 5 eu agradeço ao Vini por isso, para mim é uma dádiva. Eu amo o capítulo 5, eu gosto muito do Evangelho como um todo. Então, nós vamos especificamente ao item 27, o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E nós vamos falar diretamente do item 27, que diz o seguinte: dever-se-á por termo as provas do próximo. Então, antes da gente partir para o que o Evangelho nos diz, e ali está tudo. O Evangelho, nesse item, na verdade, o Evangelho de um modo geral, né? Ele é altamente esclarecedor. Não, tanto é que ele é o Consolador prometido por Jesus. Então, nós temos que entender o seguinte. Primeiro, dever-se-á. A palavra dever, ele não coloca, Kardec não coloca, poderíamos. Não, ele coloca como dever. Nós temos que colocar por termo as provas do próximo. Então, a primeira coisa que me chama a atenção é o dever. Você tem que. Dever é ter que. Uma coisa é a gente poder, outra é dever. E por termo é por fim. Então, trocando em miúdos, a pergunta é a seguinte: nós deveríamos
finalizar ou acabar as provas do próximo? Na sequência, eu não cheguei ainda. Eu quero que vocês acompanhem o meu raciocínio, porque a gente vai chegar lá no Evangelho. Ok? O Bernardino, que é o espírito que responde a essa indagação de Kardec, ele é cirúrgico, ele é preciso naquilo que ele fala. Mas eu acho que a gente tem condições de entender mais profundamente o que ele fala se a gente fizer uma digressão. O que é isso, Laine? A gente começar a pensar em outras coisas que nos levam fatalmente à própria resposta do Bernardino. Então, antes de você perguntar, eu tenho o dever de finalizar, ou de acabar, ou de encerrar a prova do próximo, a primeira pergunta que você tem que fazer é: se eu fizer isto, eu estarei praticando o bem? Se eu encerrar, se eu pôr termo à prova de alguém, eu estarei praticando o bem? Vamos beber nas fontes, né, para saber a distinção entre bem e mal do Livro dos Espíritos, na pergunta 629. Olha lá. Que definição se pode dar? Perdão, não é isto. Como se pode, perdão, 630 pergunta. Como se pode distinguir o bem e o mal? Porque veja, nós vivemos num planeta de expiação e provas. Então, a própria terminologia do nosso planeta, a condição dos espíritos que aqui aportam, dos espíritos que aqui residem, são espíritos que precisam desse estágio, que estão nesse estágio evolutivo. Ou seja, nós ainda necessitamos de provas e expiações para o nosso processo evolutivo. Agora, nós estamos falando das provas do outro, do próximo. E muitas vezes, alguns de nós se sentem na obrigação. Nós temos duas possibilidades aí, né? Aqueles que dizem assim: eu não posso fazer nada, porque se ele está passando por isso, é porque ele está pagando karma. Vocês já ouviram isso, né? Ah, ele está passando por isso, ele está sofrendo porque ele merece. Ele está colhendo o que ele semeou em encarnações passadas. Esse determinismo, ele é muito pernicioso, ele é errado, por várias razões. A primeira delas é que a gente sabe que nós, pelo livre-arbítrio e pela nossa transformação, pelo nosso comportamento, pela maneira como nós conduzimos esta encarnação, nós podemos melhorar ou piorar a nossa condição. Não é verdade? Então, se nós temos essa possibilidade, o próximo também, obviamente. E eu conheço pessoas que falam assim, ou se sentem nessa posição. Por exemplo, eu estou como Deus quer e Deus manda. Então você está feliz, você está bem, praticando a caridade e a solidariedade, porque é isso que Deus quer dos seus filhos. Então, quando você se deparar com um irmão passando por provas ou expiações, por provações, e a sua consciência, de uma certa forma, fugir desse determinismo pernicioso, enganador, né? Você se faça a pergunta: se eu encerrar essa prova desse cidadão, dessa cidadã, eu estarei praticando bem? Ok, então vamos ver o que o Livro dos Espíritos nos fala da distinção do bem e do mal. Na pergunta 630. O bem é tudo aquilo que está conforme a lei de Deus, e o mal, tudo aquilo que dela se afasta. Assim, fazer o bem é conformar-se com a lei de Deus, e fazer o mal é infringir essa lei. Portanto, nós temos aqui uma resposta precisa no Livro dos Espíritos. Então, para eu fazer o bem, eu tenho que estar em consonância, eu tenho que estar de acordo com as leis naturais, com as leis divinas. E onde é que essas leis estão? Na nossa consciência. Né? Quando nós falamos em praticar o bem, em fazer o bem, nós temos o referencial. Ninguém está solto. Alguém pode falar: puxa, Laine, mas tudo bem,
a gente tem que praticar o bem é desde que eu faça tudo aquilo que está previsto nas leis naturais. Desde que eu haja de acordo ou em conformidade com as leis divinas. Para isso, nós temos no capítulo 17 do nosso Evangelho, no capítulo Sede Perfeitos, se me permitirem, eu vou ler um pedacinho que diz como age, quem é e o que deve fazer o homem de bem. Vamos a ele. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, que é o que diz o Livro dos Espíritos. Se vocês prestarem atenção, a resposta é basicamente a mesma. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente, é aí que está o ponto em que eu quero chegar com vocês, ok? Se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que desejara lhe fizessem. Então, nós vamos voltar à pergunta do item 27. Então, você está lá diante de um irmão passando por provação. E a gente sabe que as provações, elas são das mais variadas, dos mais variados matizes. Você pode ter pessoas passando por dificuldades, por provas físicas, por provas morais, por provas espirituais. Aí entra você, né? Participando ou tendo a possibilidade de conviver no nosso próprio seio familiar. Não é verdade? No nosso hall de amigos, na casa que a gente frequenta, na casa espírita que a gente frequenta, no nosso lugar de trabalho. Nós vivemos em comunidades, em sociedade. E esse viver em sociedade tem uma finalidade. E esta finalidade é para que nós possamos agir conforme o Evangelho nos determina no Sede Perfeitos, que é agir como homem de bem. Sendo assim, o que nos resta interpretar? Nós nem chegamos ainda no item 27. Então, tendo como base isso que nós acabamos de ver, né? Segundo o Evangelho, segundo o Livro dos Espíritos, você está diante de alguém passando por necessidades, passando por provações. O que você vai fazer? Perguntar-se, se eu colocar fim a esta prova, eu estarei praticando bem a esse meu irmão? Nós não sabemos. A questão é, se vivemos num planeta de expiação e provas, todos nós passamos por obstáculos, passamos por dificuldades. Porém, é nosso dever praticar o bem sempre. Vamos ver o que o Bernardino responde. A pergunta, na sua totalidade, é assim: deve alguém pôr termo às provas do seu próximo quando o passa ou deve, para respeitar os desígnios de Deus, deixar que sigam seu curso? A própria pergunta já dá a resposta. Você deve alguém pôr termo, quer dizer, deve alguém interromper as provas do seu próximo quando o possa. Quer dizer, você tem a possibilidade, verificando que, na pergunta, Kardec diz assim, olha, você pode fazer isso, você tem essa possibilidade. Você podendo, você pode pôr fim, você deve, ou você deve respeitar os desígnios de Deus e deixar que siga o seu curso. Aí é que está o perigo. Aí é que mora o nosso grande problema. O que significa deixar que sigam o seu curso? Vamos pegar um exemplo. Você está diante de uma pessoa que está passando, nessa condição da pandemia, vamos pegá-la como prova, né, como exemplo para a gente entender melhor. Muitas pessoas estão passando por dificuldades financeiras, inclusive sem ter
o pão à mesa, o pão de cada dia à mesa, certo? E você tem condições de dar uma cesta básica para essa pessoa. A pergunta é essa: você tem condições de dar essa cesta básica? Você deixaria de dar essa cesta básica para que... E se você deixar, esse é o ponto, se você deixa de dar a cesta básica, você estará respeitando os desígnios de Deus? Então, o buraco é muito mais embaixo. A situação não é tão simples assim. Eu volto a dizer, eu conheço pessoas que deixariam porque diriam assim, não, a pessoa precisa passar por isto para valorizar a solidariedade, ela precisa aprender. Então, vamos à resposta e vamos analisar a resposta que o Bernardino nos dá. Já vos temos dito e repetido muitíssimas vezes que estais nesta terra de expiação para concluirdes as vossas provas e que tudo o que vos sucede é consequência das vossas existências anteriores. São os juros da dívida que tendes de pagar. Esse pensamento, porém, provoca em certas pessoas reflexões que devem ser combatidas devido aos funestos efeitos que poderiam determinar. Que é exatamente o que eu estou falando para vocês agora. É essa posição. Você tem, vamos pegar esse exemplo. Você tem alguém que não está tendo o que comer e você tem condições, sim, de dar uma cesta básica para essa família. Você deixaria de dar? E se ao deixar de dar, você estaria respeitando os desígnios de Deus? Com certeza não. Quando eu li para vocês a questão do homem de bem, quando eu li a pergunta 630 do Livro dos Espíritos, que nos faz a distinção entre o bem e o mal, tudo está dentro das leis naturais, das leis de Deus. E a nossa consciência sabe. A nossa consciência, porque é nela que está gravado, né? Todas as leis estão gravadas. E a gente sabe que existe uma lei, que é a principal de todas, e que o nosso Mestre Jesus, quando esteve entre nós, lá no templo, quando os fariseus e os saduceus, para o tentarem, perguntaram qual é a lei, e ele simplesmente responde: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, se esta é, dita por Jesus, a maior de todas as leis, e quando ele disse, próprio mestre, o próprio meigo Rabi da Galileia, nos diz assim: quando ajudares a um dos meus pequeninos, é a mim que estará ajudando. Né? A gente acha que nós vivemos essa concepção temos aqui, eu parei porque eu fico lendo o que vocês escrevem aqui, aparece para mim depois, aí eu acabo, mas enfim, essa concepção de que a gente tem que deixar as pessoas aprenderem não nos isenta da responsabilidade de praticar o bem. O fato de você auxiliar alguém não significa que você vai pôr termo à prova. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é: você sabe se você foi designado pelo Pai para pôr termo, e aí já é um desígnio do Pai. Sabe você se você é o instrumento escolhido por Deus para auxiliar e amparar esse irmão? Para que ele encerre a prova dele ali? Ninguém tem essa resposta. E o Bernardino nos diz isso. Veja, pensam alguns que, estando-se na terra para espiar, cumpre que as provas sigam seu curso. Que é aquela postura, né, de cruzar os braços, é aquela postura de Pilatos, né, de lavar as mãos. Eu vou lavar as mãos porque ele está assim, ele está passando por isso porque ele precisa. Né? Outros há mesmo que vão até o ponto de julgar que não só nada devem fazer para as atenuar, mas que, ao contrário, devem contribuir para que elas sejam mais proveitosas, tornando-as mais vivas. Grande erro.
que é outra resposta, que é uma outra posição, que foge, ela foge totalmente aos preceitos crísticos. Lembra? Fora da caridade não há salvação. E se a gente sabe que fora da caridade não há salvação, agora, nós temos que estar cientes de que tudo que eu fizer, eu tenho que fazer o bem sempre. Não basta ser bom, é preciso fazer o bem. Mas o bem que eu venha a fazer só será bem se eu não ferir. Eu costumo fazer uma diferenciação entre o que é bom para alguém e o bem para ele. Nem sempre o que é bom para alguém, eu fazer o que é bom para alguém, eu estarei fazendo bem para esse irmão. Então, esta distinção, a nossa razão, a nossa consciência vai nos dizer. E o Bernardino coloca aqui que há pessoas que não só não fazem, como acham que se elas dificultarem ainda mais, elas estarão contribuindo com a evolução daquele irmão. Existe um silício, né? Aquela coisa de autoflagelação. Eu preciso me autoflagelar, porque assim eu estarei expiando os meus pecados. Aquela igreja católica medieval. Isso não existe. Deus não espera e não quer que nenhum de seus filhos sofra indefinidamente, sem razão, e sem um momento em que esse sofrimento se encerre. Eu disse no início da nossa fala que mesmo nós, programando a nossa reencarnação, escolhendo as nossas expiações e provas em conformidade com a nossa necessidade, e mais do que a nossa necessidade, com a nossa capacidade de passar por isso. Lá no plano espiritual, se nós não tivéssemos condições, eles não permitiriam o nosso reencarne com aquelas provas. Sem mencionar que também nem toda expiação e toda dor e toda prova eu estou pagando algo que eu fiz no passado. Isso pode ser também um simples despertar da minha consciência. Eu ainda nem comecei a pagar a dívida. Vocês entendem? Eu nem comecei a quitar o meu débito. Às vezes, um processo doloroso, para muitos de nós, funciona como um mecanismo para despertar a nossa consciência. Então vamos lá, o que nos diz mais o nosso irmão Bernardino? É certo que as vossas provas têm de seguir o curso que lhes traçou Deus. E aí ele começa uma série de perguntas. Dar-se-á, porém, conheçais esse curso? Quem é que conhece o curso da prova e da expiação dos outros? A gente não conhece nem as nossas. Nós não conhecemos sequer o curso traçado por Deus das nossas próprias provas, que dirá do próximo. Sabeis até onde tem elas de ir? E se o vosso Pai misericordioso não terá dito ao sofrimento de tal ou tal dos vossos irmãos, não irás mais longe? Quer dizer, por acaso, eu estou vendo aqui a Ariadne, que é uma muito querida de Curitiba, ela teve um AVC. E ela retornou desse AVC sem sequela nenhuma. A minha irmã caçula teve um AVC, né? E sem sequela, que foi um despertar. Então, nós temos muitas vezes provas que funcionam não como resgate de débitos anteriores, ou até débitos dessa própria vida mesmo. Nem tudo é de vidas passadas. Muita coisa pode ser dessa mesma encarnação. Porque nós nos mantemos agarrados aos nossos vícios, aos nossos comportamentos. É muito difícil nós deixarmos o homem velho para que o novo surja, né? Aí continua lá o nosso querido Bernardino. Sabeis se a providência não vos escolheu? Lembra que eu falei lá no início? Vai saber se Deus não escolheu você
para pôr termo à prova desse irmão. Sabeis se a providência não vos escolheu, não como instrumento de suplício, para agravar os sofrimentos do culpado, mas como bálsamo da consolação, para fazer cicatrizar as chagas que a justiça abrira? Será que não é você que foi escolhido? Portanto, é o que eu disse no início, do homem do bem. Se você, antes de qualquer coisa, se perguntar assim, eu estarei fazendo o bem para essa pessoa? E, gente, às vezes você não vai por ter auxiliar o próximo, fazer o bem para ele, não significa que você vai impedir ou interromper o processo desse irmão. Às vezes, Deus manda você para suavizar, para deixar a cruz mais leve. Ele não vai deixar de carregar a cruz que ele se comprometeu a fazer. Mas e se a providência permite? Até pela transformação, pela reforma íntima, a gente não sabe. Mas vamos continuar. Não digais, pois, quando virdes atingido um dos vossos irmãos, é a justiça de Deus. Importa que siga o seu curso. Dizei antes, vejamos que meios o Pai misericordioso me pôs ao alcance para suavizar o sofrimento do meu irmão. Gente, eu vou... É bem grande essa mensagem, mas em função do nosso tempo, eu vou aos finalmente. Porque, na verdade, o Bernardino, ele só vai dar a resposta. Ele nos coloca aqui para pensar. Cara, tá, e se você foi escolhido por Deus para aliviar a dor dele, não para encerrar a prova. Você não vai encerrar, mas você vai ser o bálsamo, você vai ser o estímulo. Você é que vai trazer de volta, quem sabe, a fé, o equilíbrio, o amparo que esse irmão precisa. Quantas vezes nós passamos por perrengues na nossa vida e quando chega alguém, às vezes um sorriso, às vezes você está com baixo astral, com problemas em casa e alguém fala assim, posso te dar um abraço? E te dá um abraço. Só isso. Você não está pondo fim a nada. Você está recarregando as baterias desse irmão. Nós não basta ser bom, é preciso fazer o bem. E é nossa obrigação fazermos o bem. Nos diz Bernardino, ajudai-vos, pois, sempre, mutuamente, nas vossas respectivas provações, e nunca vos considereis instrumentos de tortura. Nós não temos esse direito. Eu vou punir, ele merece. Quantas vezes a gente assiste a televisão? Vou pegar um episódio desse cara que estuprou a sobrinha dos 6 aos 10 anos e ela engravidou do próprio tio. É interessante como a nossa reação, ela é automática, ela é mecânica, ela é imediata, né? Esse cara tem que ser preso, ele tem que ser punido. Ok, a justiça de Deus é inexorável, né? A dos homens é que está se fazendo agora, mas a gente, se pudesse, muitos de nós faríamos algo que pudesse provocar dor nesse cara para ele entender o que ele provocou na sobrinha dele. Mas isso não é fazer o bem. Nós estamos num planeta de expiação e prova, sim, mas o objetivo dessas expiações e dessas provas é a educação, é a evolução, é o crescimento. E só existe uma força capaz de transformar, só existe uma força capaz de nos erguer, que é o amor. Não adianta, não se paga o mal pelo mal. Jesus nos disse isso, né? Então vamos lá ao final, que é quando o Bernardino vai responder de fato a essa pergunta. Não haveria imenso orgulho da parte do homem em se considerar no direito de, por assim dizer, revirar a arma dentro da ferida? De aumentar a dose do veneno nas vísceras daquele que está sofrendo,
sob o pretexto de que tal é a sua expiação, que era o que eu dizia para vocês agora. Considerai-vos sempre como instrumento para fazê-la cessar. Aqui ele começa a resposta, mas ele responde definitivamente dizendo, resumindo, todos estais na terra para espiar, mas todos, sem exceção, deveis esforçar-vos por abrandar a expiação dos vossos semelhantes, de acordo com a lei de amor e caridade. Então, a resposta é esta. Nós vamos ficar com a resposta do Bernardino. Lá na pergunta do início, nós deveríamos, então, por termos as provas do nosso próximo, ou deixar que ela siga. Esse deixar que ela siga é o problema. E ele diz, nós não temos o direito de revirar a arma dentro da ferida. Lembra do exemplo do tio que estuprou a filha, a sobrinha? E eu ouvi isso, eu ouvi vários comentários, de revirar a arma dentro da ferida dele. Ou de aumentar a dose do veneno nas vísceras dele, que está sofrendo. Isso me lembra, e eu volta e meia eu repito essa grande frase da Madre Teresa de Calcutá. Os bons merecem o nosso amor. Os maus precisam dele. Então, meus amigos, eu vou repetir o finalzinho da fala do Bernardino, que é quem responde essa pergunta a Kardec, que ele diz assim, todos estais na Terra para espiar. Ponto pacífico. Nós estamos num planeta de expiação e provas, partindo em rumo, em trajetória para a regeneração. Ainda não somos de regeneração. Caminhamos para isto. Mas todos, e ele é categórico, todos, sem exceção, deveis esforçar-vos por abrandar a expiação dos vossos semelhantes, de acordo com a lei de amor e caridade. Bernardino, espírito protetor. Eu conheço pessoas que dizem assim, não adianta, eu não vou dar uma cesta básica para uma família, porque isso não vai resolver o problema da família. Amanhã ela vai estar com fome de novo. Tá? Mas pelo menos você vai abrandar a fome hoje. Amanhã é outro dia. Não deixe de auxiliar quem você puder, porque nós não vamos pôr fim às expiações e provas, mas podemos abrandá-las. Aliás, nós não só podemos, como nós devemos, é o nosso dever moral. Lembra lá do homem de bem? Lá no Evangelho do homem de bem? Sede perfeitos. O que nós temos que fazer? Caridade. Faça o bem. Amor. E eu vou encerrar a nossa conversa de hoje do livro Momentos de Decisão, do espírito Marco Prisco, que é psicografia do Divaldo Franco. É do item 8, que é você pode e deve. Você esperava a melhoria das criaturas e do mundo. Decepcionado por não haver lobrigado a alcançar essa difícil meta, erija no altar dos sentimentos um santuário, à fraternidade e ao dever superior. Então, você esperava a melhoria das criaturas e do mundo. Decepcionado por não ter atingido esse objetivo, essa meta difícil, erga no seu altar dos sentimentos um santuário à fraternidade e ao dever superior. E qual é? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Todas as leis, tudo se resume no amor ao próximo e a nós mesmos.
Portanto, meus irmãos, vamos sempre que pudermos. Não importa o tamanho da ação, não importa se você vai, se o que você faz é pouco. Nós não vamos colocar termo às provas e expiações, mas nós podemos abrandá-las. Nós podemos estimular o nosso amigo, o nosso irmão, o nosso próximo, conhecendo-o ou não. Normalmente nos semáforos, né, tem aqueles moradores de rua, aqueles dependentes químicos, pedindo para lavar os vidros dos nossos carros, né? E sempre pedindo dinheiro. E eu dou. E uma vez, eu não me lembro com quem que eu estava, disse assim, Laine, você vai dar, você está contribuindo para o vício, porque eles vão comprar crack. Eu penso assim, o que ele vai fazer é um problema dele. A minha intenção foi realmente dar para o alimento do corpo dele, porque os noiadinhos, os dependentes químicos, também sentem fome. Então, não vamos julgá-los. Vamos fazer o bem, porque é muito bom, é prazeroso para quem recebe, mas principalmente para quem faz. Então eu quero agradecer a todos vocês por estarem comigo até esse instante e vamos para a nossa prece de encerramento. Antes de encerrar, eu quero dizer a vocês que façam. E não paguem o mal com o mal. É difícil? É impossível? Não. Nós precisamos, Bernardino foi claro. O Evangelho é claro. Nós somos perfectíveis, ou seja, nós estamos caminhando para uma perfeição relativa, dentro das nossas possibilidades, é claro, porque a perfeição absoluta é só Deus, é o nosso Pai amantíssimo, que é amor. Se somos filhos dele, vamos nos amar. Se você acha que o mundo está ruim, que foi o que Marco Prisco disse, seja mais fraterno e solidário. Quem sabe ele melhora. Não é? Que é o efeito borboleta, é o efeito cascata, é o efeito dominó. Vamos fazer isso, ok? Então vamos lá. Deus, Pai de infinito amor e misericórdia, Jesus, Mestre amantíssimo, meigo Rabi da Galileia, Espíritos consoladores que derramam por todos os lugares a paz, o equilíbrio e, acima de tudo, a fé. Que nós possamos sempre praticar o bem, que nós possamos trazer para os nossos dias a certeza de que fora da caridade não há salvação. Que nós tenhamos mais amor no coração para abrandar as dores daquele que sofre. Cremos em Ti, Senhor. Sê conosco, hoje, agora e sempre. Gratidão.